Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, o vídeo de hoje é sobre como nós estamos lidando e vivendo com essa pandemia do Covid-19 aqui na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu moro. Bom, eu reparei que as notícias são bastante sobre mais o epicentro da pandemia aqui, né? Que no caso é Nova York, Boston, esses lugares. E eu vi pouca gente falando sobre a Flórida, né? Que é o local onde eu moro. Então eu resolvi fazer esse vídeo para passar um pouquinho para vocês como é que tá a nossa situação aqui. Bom, o estado da Flórida é um estado bem grande, né? E até o momento, né, que eu estou fazendo esse vídeo, foram registrados 20.601 casos, com 470 mortes. E aqui onde eu moro no condado de Broward. Para quem não sabe, a Flórida ela é dividida por condados. E os condados são um conjunto de cidades. Para quem não sabe, aqui nós não temos bairros, nós só temos cidades. Então, as cidades às vezes são pequenas, às vezes são um pouquinho maiores, mas não existem bairros. Então, a gente trata a cidade como se fosse o nosso bairro, certo? E cada condado é um conjunto de cidades. E cada condado responde ao seu superior, certo? Então, por isso que a gente tem que estar sempre bem atento, porque existem cidades vizinhas que fazem parte de outro condado, né? E às vezes essa cidade vizinha tá vivendo o toque de recolher ou alguma lei um pouquinho mais severa que no seu condado não esteja, mas você tem que estar sempre atento, porque se você for passar naquela cidade, né, ou naquele bairro, né, você tem que obedecer a legislação daquele local, certo? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o condado onde eu moro, como é que tá a situação. Nós estamos sobre a lei de stay home, a ordem, né? E essa ordem fique em casa e só saia para necessidades essenciais. Ou seja, não está proibido de sair, porém o governo recomenda que você só saia para necessidades especiais. E desde sábado, no final da tarde, nós recebemos a ordem de que seria proibido entrar em mercados ou demais comércios essenciais sem máscaras e sem luvas. E aí, como eles sabem que, assim como no Brasil, aqui a gente também tá com dificuldade para encontrar máscara, luva, eles autorizaram que a gente usasse um pano, alguma coisa assim, desde que cobrisse a boca e o nariz, certo? Bom, eu tenho visto aqui, né, que as praias estão fechadas desde o mês passado, os comércios estão fechados, né? A única coisa que está aberta é comércio essencial, farmácia, supermercado, postos de gasolina, essas coisas, certo? As igrejas estão fazendo todas culto online, não está tendo culto nas igrejas, certo? E ainda assim, igual a nossa igreja, ela faz o culto online, porém no templo. E a gente respeita sempre a ordem de ter até 10 pessoas, que é a ordem do governo, certo? E sempre mantendo a distância, né? Que é obrigatório. Bom, o que eu percebi assim é que teve gente que perdeu emprego, teve gente que não perdeu. Geralmente quem trabalha com comércio, lida com público foi o que mais perdeu o emprego, né? Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, se você não trabalha registrado, vamos dizer assim, você não recebe se você não trabalha, certo? Você ganha por hora. E então essas pessoas já estão sem receber já há um tempo, o que complica bastante a vida. Mas o governo vai dar uma ajuda, né? Até ele já liberou alguns cheques. Porém, é somente para quem está legal no país e possui um Social Security, que esse Social Security é como se fosse um CPF americano, certo? Isso daí depende muito do seu tipo de visto, do seu status no país e tudo mais. Então, com certeza não serão todos que irão receber, mas todos os cidadãos americanos receberão, tá? E que mais?
Bom, os testes aqui estão sendo realizados numa coisa bem interessante, eles estão sendo realizados sobre o sistema drive-thru, ou seja, o governo da Flórida, ele pensou bem em não superlotar os hospitais aqui com pessoas que sequer sabem se tem o visto. Então, desculpa, o visto não, se tem o vírus. E então ele resolveu fazer o seguinte: essas pessoas que suspeitam que tem os sintomas, fazem o teste no sistema drive-thru e aí lá ele recebe as recomendações e, se necessário, ele vai ao hospital, para assim não sobrecarregar e então deixar os hospitais somente para quem está doente, quem está confirmado. Porém, ontem foi aberto num estádio bem grande aqui na Flórida, mais precisamente em Miami, foi aberto um estádio onde vai ser realizados testes drive-thru para pessoas que ainda não possuem sintomas, porém conviveu com gente que tem sintoma. Ou seja, vamos supor, se a pessoa que mora com essa pessoa foi detectado o vírus, aí essa outra pessoa, mesmo não desenvolvendo sintomas ainda, pode ir lá fazer o teste para saber se tem, para já entrar em isolamento e já não ter contato com ninguém. E assim eles pretendem reduzir um pouco a disseminação do vírus, né? Apesar de que o vírus tá crescendo muito rápido aqui, né? E a gente já vê que Broward, né, no condado onde eu moro, já tem 3.105 casos, e mais precisamente na minha cidade, ou no meu bairro, são 190 casos. Então a gente tá procurando se cuidar, tá procurando ficar em casa, só sair para o que precisa mesmo. E é isso. Também eu queria compartilhar com vocês que eles também estão fazendo grandes distribuições de cestas básicas, né, para as pessoas que precisam. Essas cestas básicas, diferente do que as pessoas pensam, os Estados Unidos não discrimina o imigrante, ele trata o imigrante igual, como se fosse um americano. Talvez no benefício do governo, alguma coisa assim, o imigrante seja um pouco diferenciado dependendo do status dele no país. Mas se o imigrante, no dia a dia, assim, o imigrante não sofre discriminação por parte do país, certo? E nem por parte dos americanos, pelo menos eu nunca vi isso acontecer, tá? E então essas cestas básicas, elas são distribuídas para quem precisa, porém você não precisa fazer nenhuma aplicação para falar que você está precisando, que você perdeu o emprego, não. É simplesmente as distribuições de cestas básicas no sistema drive-thru, onde as pessoas vão, abrem os seus porta-malas de dentro do carro, as pessoas colocam o alimento lá dentro, fecha o porta-mala e vai embora, sem querer saber do seu status, da sua condição financeira. Se você está lá, é porque você está precisando e eles te ajudam, certo? Isso é um ponto muito legal aqui dos Estados Unidos, que eu acho muito bonito. A forma como eles cuidam do imigrante, sem se interessar pelo status que ele está no país, ou o que ele faz no país, eles cuidam igual. Eles tratam de igual para igual. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho para vocês em outro vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido um pouquinho aí a curiosidade, a dúvida, para saber como é que estão as coisas aqui. Bom, se você puder, fique em casa. Se você não puder, saia protegido e tenha certeza que isso vai passar. Peça força, peça graça a Deus, e isso vai passar, vai ter um fim e nós vamos sair salvos em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.